Há um ano iniciamos daqui o vídeo que contou um pouco da história da maior tragédia climática de Santa Catarina. O mês de julho de 1983 sempre ficará marcado como um dos momentos mais tristes e angustiantes já vividos pelo povo catarinense, sobretudo da região do Vale do Itajaí e também do sul do estado. A chuva que iniciou no dia 5 se arrastou ao longo de 5 dias seguidos, acarretou em uma das maiores enchentes já vistas no país. Os 90 municípios atingidos pelas chuvas registraram 49 mortes e cerca de 200 mil desabrigados. E há um ano, quando gravávamos daqui, não imaginávamos que meses depois o Alto Vale registraria níveis muito parecidos e, como em Taió, ainda pior do que foi 83. Há poucos dias, lembramos dos 41 anos daquela grande enchente e vamos reexibir essa reportagem que trouxe tantas lembranças aos nossos espectadores. Chega a 80 o número de municípios de Santa Catarina inundados, 66 deles em estado de emergência e 15 totalmente isolados, em consequência das chuvas que caem no estado há quase 3 dias. 10 pessoas já morreram e muitas estão desaparecidas. Esta é a maior cheia dos últimos 50 anos. Na primeira semana de julho de 1983, tudo corria bem dentro dos padrões brasileiros no noticiário dos jornais impressos. O presidente João Batista Figueiredo estava se afastando do cargo e viajaria aos Estados Unidos para tratar de um problema de saúde, deixando o vice Aureliano Chaves no comando da nação. No jornal O Estado, principal veículo da imprensa catarinense na época, só o que destoou foi uma ameaça de bomba na agência central do BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. A primeira manchete viria no dia 8, uma sexta-feira, com o título Enchente no Estado, dando conta das primeiras 4 mortes e de que 52 municípios sofriam com as inundações. Naquele mesmo dia 8, o Estado decretou situação de calamidade pública. A chuva ininterrupta fez com que os catarinenses aprendessem a olhar para o céu de um jeito diferente, com medo de que as previsões de uma grande enchente estivessem certas, e o que foi suposto por meteorologistas se cumpriu mais rápido do que se esperava. No dia 9, o rio Itajaí-Açu bateu recorde histórico, com 15 metros e 34 centímetros acima do leito. Dali para frente foi uma avalanche de reportagens e fotos mostrando pessoas sendo removidas, a água tomando conta de 50% da área urbana de Blumenau e cenas desoladoras em todo o vale. Na ocasião, o centro e alguns bairros ficaram debaixo d'água, ilhados e sem qualquer tipo de comunicação. A cidade permaneceu alagada por 32 dias. Os blumenauenses só conseguiam receber comida e água por meio de helicópteros da Força Aérea Brasileira. Todo o Vale do Itajaí foi atingido. Somente em Blumenau houve 8 mortes e 50 mil desabrigados, o que correspondia a 29% da população. Em Itajaí, a enchente deixou 42% da população desabrigada, um total de 40 mil pessoas, além de 5 mortes registradas. No centro ou nos bairros, o cenário era desolador. Não havia energia, água potável ou telefone. Quem podia se ajudava. Em Taió, cerca de 90% da área urbana do município foi totalmente alagada. Casas foram arrastadas e pessoas tiveram que se abrigar em sótãos. Faltou água potável e comida no centro, além de outros bairros. Por esse motivo, assim que possível, a Marinha do Brasil também veio de helicóptero trazer mantimentos, além de doações que vieram de outros locais que permitiam acesso terrestre. E durante o período, a comunicação era através de rádio amador. O relato dos taioenses que viveram a enchente de 83 é de que ela foi a maior tragédia já vista no município. Aconteceu de forma muito rápida, ninguém podia imaginar que seria da noite para o dia, surpreendendo a todos. Já em Rio do Sul, os 25 mil desabrigados representavam 64% da população. 400 casas foram arrastadas ou simplesmente desapareceram. Enquanto a região atingida não tinha comunicação, o Brasil inteiro se levantou para ajudar. O Jornal Nacional, no dia 12 de julho, mostrou a mobilização da população em todo o país para ajudar as vítimas das enchentes. O Rio trabalhou unido para socorrer as vítimas da enchente. Durante todo o dia de hoje, foram recolhidas toneladas de donativos para os flagelados do Sul. Em diversos pontos da cidade, como na LBA e Cruz Vermelha,
voluntários não pararam de separar e embrulhar roupas, agasalhos, remédios e alimentos. Vamos contribuir, gente. Remédios, dinheiro, o que der. Cada um tem um pouquinho que pode dar para um irmão que também é brasileiro. Cerca de 15 toneladas de donativos para os flagelados do sul do país. Carros e caminhões despejavam a toda hora sacolas, embrulhos e caixas de remédios, agasalhos. No telejornal, o jogador de futebol Zico sugeriu a realização de uma partida com renda destinada aos estados atingidos pelas enchentes. Faço um convite ao pessoal lá do sul, das AGAPs, dos sindicatos, que entre em comunicação aqui com os sindicatos do Rio. O tempo é curto, mas eu acho que a gente, ajudado por vocês da imprensa, podemos, quem sabe, na próxima quarta-feira não tem jogo, não sei, no Maracanã, jogo de voleibol é na terça, a gente na quarta ou na quinta, possamos trazer aí grandes jogadores de todo o Brasil contra uma seleção do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é uma ideia aí de início que poderia servir para poder mobilizar todos e tentar conseguir mais recursos ainda para esse pessoal que está precisando. Eu acho isso fundamental. Desde domingo, toneladas de produtos estão seguindo para Santa Catarina de avião. Hoje à tarde foi preciso organizar um voo especial de um cargueiro para transportar 19 toneladas de contribuições. Até mesmo detentos de um presídio do Rio de Janeiro jejuaram para que parte do alimento deles fosse enviado aos necessitados do sul do Brasil. Também na quarta-feira. Justamente porque nós assistindo o Fantástico no domingo, sensibilizou muito, porque inclusive minha esposa é do sul. Daí partiu a ideia e todos aderiram unânime. Eles decidiram que vão deixar de jantar quarta-feira que vem, doando os alimentos para os flagelados do sul. São 550 quilos de arroz, feijão e carne. Só temos a mesma comida para oferecer, que é o que nós temos também. Gente que estão pior do que a gente que estamos aqui presos, né? A gente tinha mesmo de ajudar mesmo, né? Tem que ser humano, né? Pode estar passando com ele, mas pode estar passando com a gente também, né? Temos família, né? Essa é apenas uma das 5 bases de Santa Catarina que recebem os donativos mandados de todo o país para os flagelados das enchentes. A quantidade de comida estocada aqui dentro dá uma medida da solidariedade dos brasileiros. Daqui, esses pacotes ainda vão viajar quilômetros de avião ou de helicóptero até chegar aos lugares atingidos pelas cheias. É, de fato, uma operação de guerra, coordenada pela Aeronáutica com a participação do Exército e da Marinha. A enchente de 1983 matou 49 pessoas e deixou 197.790 desabrigados, em 90 municípios catarinenses, segundo a Defesa Civil Estadual. Os prejuízos das cheias de 1983, segundo a Defesa Civil Estadual, se elevaram ao valor de 500 bilhões de cruzeiros, moeda da época. Depois da enchente de 83, veio também a de 84, e apenas o projeto de construção da barragem de José Boatê no Alto Vale foi colocado em prática. Segundo Dalto dos Reis, prefeito de Blumenau, de 83 a 88, a obra foi fundamental para evitar que novas tragédias acontecessem, a partir de 1992, quando a terceira barragem do Alto Vale foi inaugurada. Ela foi pensada para controlar o dobro da água que as estruturas das barragens de Itaió e Tuporanga poderiam receber, explicou o prefeito na época. Após a catástrofe, como acontece até os dias de hoje, os prefeitos tomam o rumo do Planalto Central, atrás de verba para recuperar os danos causados pelas intempéries. Com o prefeito de Blumenau não foi diferente. Agendou audiência com o então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Um dia antes, voo para Brasília e às 8h30 da manhã, meia hora antes do horário marcado, estava na antessala do presidente da República. Figueiredo não recebeu os blumenauenses. Mandou dizer que não ia ajudar a cidade, que o prefeito era adversário político do MDB. O grande ausente na reconstrução foi o governo federal, lamentou Dalto, que destacou as doações das igrejas católica e luterana alemãs que viabilizaram a reconstrução de 1.000 casas. Porém, depois de 1983, as cidades do Vale subiram para morros e encostas. A população, que antes via os morros com maus olhos, começou a disputar espaço para construir casas em locais mais altos. O problema agora da Defesa Civil Estadual e dos municípios não é mais só a enchente, mas as enxurradas que carregam tudo, principalmente aquilo que está construído no alto.
primeiro governador eleito após 1964, Esperidião Amin foi empossado em março de 83 e mal tinha esquentado a cadeira do palácio quando o estado foi atingido por uma das maiores tragédias de sua história. Tragédia a qual ele faz questão de dar a devida dimensão porque atingiu 162 cidades num tempo em que Santa Catarina não era tão recortada quanto hoje. Tinha 199 municípios contra 295 atuais. Cerca de 80% do nosso território foi afetado, afirma ele. Ainda assim, mais do que as proporções da enchente, o ex-governador destaca o esforço de sobrevivência e a solidariedade da população com o apoio de brasileiros de todas as regiões. Acusado à época de fazer uso político da catástrofe, Amin, então com 35 anos, alega que tinha duas saídas: se esconder ou enfrentar os desafios do momento. Ele optou pela segunda alternativa. Do ponto de vista da solidariedade, dos métodos administrativos, da transparência, das ações econômicas, tanto na agricultura quanto no comércio, na indústria, nos serviços, em tudo isto, o Estado teve uma evolução positiva, fruto da dor e dos prejuízos das enchentes de 83. Em meio à lama e à sujeira deixada pela água barrenta, Santa Catarina ressurgiu em tempo recorde. Depois disso, outros desastres naturais atingiram Blumenau e toda a região, como em 84, 90, 2008 e 2011, vitimando mais pessoas e deixando rastros de destruição. Memórias tristes, mas que serviram para fortalecer o povo catarinense, principalmente para tornar o Estado uma referência nacional em proteção e defesa civil. Tanta proteção e o instantâneo monitoramento já auxiliaram principalmente depois de 2011 a fazer com que os danos e as perdas humanas fossem mínimos. A construção de microbarragens é discutida há vários anos, mas ainda não se chegou a um consenso. Dados do Alerta Blue apontam quase 100 inundações nos últimos 170 anos. Quase metade desses episódios ocorreu a partir de 1971. Isso só em Blumenau. As enchentes continuam assombrando o Alto Vale, mas agora temos mais informação, melhor gestão e mais recursos que há 40 e tantos anos. Sabemos que não há como vencer a natureza, mas aprendemos a conviver com a sua fúria silenciosa.